no vídeo de hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre a importância das religiões, né? Por que é importante nós termos uma religião, como que isso pode nos ajudar em momentos difíceis, momentos emocionais de sofrimento, e vou dizer qual é a minha, inclusive. Então, eu sou o João Wilkinson, psicólogo, terapeuta. Há 20 anos eu trabalho atendendo pessoas no individual e também realizando trabalhos de grupo. Se você quiser saber um pouco mais sobre como funciona, você pode entrar em contato comigo pelo link que vai estar aqui na descrição. As religiões já foram vistas como uma fraqueza, no sentido desse, a pessoa ela precisa ter uma religião e recorrer a ela em alguns momentos é porque ela é uma pessoa fraca, uma pessoa que emocionalmente precisa de um suporte, digamos assim. E isso é uma bobagem, né? As religiões, elas podem ajudar muito a nós pelo fato simplesmente de nos conectar a algo maior. E a gente pode chamar isso de qualquer nome que você queira, no sentido de Deus, espiritualidade, eu superior, não importa, né? Ou de fato o nome das próprias religiões. A grande questão é que isso é um aspecto importante do ser humano e que nós devemos sim ter esse tipo de conexão. Na hora do sofrimento, né, nos momentos onde a gente passa por alguma situação mais delicada da vida, muitas vezes vai ser a nossa crença religiosa que vai ser o primeiro recurso, digamos assim, para eu poder avançar e resolver aquele sofrimento. De forma alguma, a religião ela vai excluir algum suporte psicológico ou psicoterapêutico. Porém, ela pode sim atuar como um catalisador, muitas vezes, da minha melhora, da minha cura. E fora toda a repercussão no dia a dia, a partir de alguma prática que aquela religião tenha, que você pode ter como benefício. Então, por exemplo, uma pessoa que reza todo dia, ela, no mínimo, ela vai estar exercitando, se ela não faz no automático, é lógico, né? Se ela só recita algumas palavras ali automaticamente, aí não vale. Mas se ela é uma pessoa que tem esse hábito de parar, de falar algumas palavras, olhar para dentro e que seja essa conversa com o ser que ela acredite que ela está conversando ou que está ouvindo ela, já está ótimo. É um momento de pausa. É um momento que organiza para ela a vida dela. Se ela faz isso à noite, antes de dormir, isso está preparando ela para dormir melhor. Está organizando, né, dando uma pausa e organizando todo aquele dia a dia que ela teve, do trabalho, com a família, agitado, e preparando ela para o momento do sono, que é um momento essencial para manter a nossa saúde física e emocional. Se a pessoa faz isso, ora, reza, faz uma prece, quando acorda, ela está o quê? Se preparando para o dia, que ela pode até ter um planejamento, uma rotina, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer. E também então vai ser um momento de ela se prepara para algo, né, para algo corriqueiro ou algo extraordinário que aconteça naquele dia. E a religião, ela pode ajudar muito como uma base e ajudar muito na formação do caráter de uma pessoa. Então, um adolescente, um jovem que não acredita em nada, não quer dizer que ele é uma má pessoa, nem que ele vai ser alguém ruim e que nem isso vai fazer com que ele faça coisas ruins na adolescência dele, mas pode sim ser menos um suporte para momentos desafiadores. Então, de uns tempos para cá, algumas pesquisas mostram assim, como os adolescentes eles estão meio sem propósito, sem sentido, ou eles não enxergam graça na vida, por exemplo, né? E um jovem que está engajado em algum movimento religioso, isso pode ser muito interessante, mesmo que ele mude de ideia depois, mesmo que seja uma coisa que na vida adulta ele, sei lá, ache uma besteira ou não queira mais, tudo bem, aí ele vai decidir. Mas
durante a juventude, né, um momento que é extremamente conturbado, de descobertas, né, de escola, de escolha de profissão, onde a personalidade vai se desenvolvendo, pode ser muito bom ele, por exemplo, participar de uma religião e de um grupo onde ele encontre jovens que também acreditam naquilo que ele está acreditando ou naquelas descobertas. E isso pode tirar ele de muitas situações ruins, de muitas enrascadas. Então, só dele saber que tem aquele momento ali onde ele conversa sobre questões da vida, ele discute algumas coisas no ambiente controlado, seguro, ele concorda, discorda, faz amigos, reflete, pensa. Muitas vezes os pais hoje em dia eles não se preocupam em criar esses momentos em casa. Um tempo de reflexão, um tempo de conversa, de um assunto um pouco mais profundo, que não é ficar filosofando sem sentido, mas todos nós temos dentro da gente uma dúvida, uma curiosidade, né, que são, digamos assim, problemas que sempre foram tentados, que sempre tentaram responder com as religiões ou com a filosofia. Então, qual é o nosso destino? Né? O que a gente está fazendo aqui? Para onde nós vamos? O que vai acontecer depois que eu morrer, por exemplo? Ou qual o motivo de algumas dores? Por qual motivo que eu nasci num meio social e outras pessoas não? Será que isso foi sorte? Por que eu tenho determinada doença e outra pessoa não tem? E aparentemente eu não fiz nada para ter aquilo? Aquilo não foi, né, não pôde ser evitado de outra maneira? Ou de forma nenhuma? Por que eu tenho isso e outros não têm? Então são dramas que na adolescência às vezes isso fica muito tenso e dramas que a gente às vezes carrega a vida inteira. E não quer dizer que a gente vai encontrar uma resposta exata para isso, para essas questões, mas só o fato de nós pensarmos sobre elas, refletirmos sobre elas, já é super importante. Eu sou espírita, né? O que as pessoas chamam de espírita kardecista. Né? Por que eu não gosto de usar essa terminologia? Porque é uma redundância. Para você ser espírita, você tem que ser kardecista, porque Kardec foi a pessoa que codificou, como a gente chama, o espiritismo. Então é muito redundante a gente falar espírita, né, de alguma outra coisa que não seja Kardec. O que acontece é que a gente tem muitas religiões que espiritualistas, e isso é confundido. Então eu sou espírita, né, no sentido do kardecista, e é uma religião, ainda é na minha vida e foi essencial. Eu comecei a frequentar um centro espírita com 11 para 12 anos de idade e eu tenho amigos de lá até hoje. E aquilo me ajudou muito ao longo da minha juventude, claro, junto com a educação dos meus pais, mas foram essenciais os momentos. Aquilo me preparou. Eu frequentei um lugar onde nós éramos convidados a conduzir grupos de estudo. Então, todo sábado à tarde, na minha juventude, eu frequentava esses grupos. Posteriormente, na idade adulta, eu fui passando a conduzir grupos, e aí sim, já no grupo de adultos. E isso foi algo importantíssimo na minha vida. Muitos momentos de dúvida, de sofrimento, aquelas coisas que todo mundo passa, né? Muitas pessoas passam ao longo da vida, na adolescência, foi recorrer a uma prece, foi recorrer, e ainda é muitas vezes, né, a uma sabedoria que o Espiritismo traz para a gente, de que a gente não está condenado a passar pelas coisas, as coisas difíceis da nossa vida, mas nós somos responsáveis. Então, coisas do passado, elas vão ter uma consequência. E a gente pode estar agora passando por essas consequências. E isso não é um castigo sem sentido de Deus. Isso é algo muito coerente, na verdade. Porque se eu fiz alguma coisa que não foi boa ou que prejudicou alguém, eu preciso reparar isso. É assim que funciona. Senão ia ser injustiça. Então, me ajuda muito a olhar para as situações da vida e perceber que não existe injustiça, na verdade. Né? Lógico, é um desafio, não é fácil a gente conseguir ter essa visão, pelo menos não é para mim, né, mais otimista, mas ajuda muito quando eu
aprendi, né, e recorro ao Espiritismo para tentar responder aquelas perguntas que eu comentei ainda agora, né? Então não é à toa que a gente passa por determinadas coisas. Eu não vou poder fazer tudo o que eu quero, não vou poder. Eu tenho que tentar, eu preciso me esforçar nas diversas áreas da vida, mas tem certas coisas que por mais que eu me esforce, eu não vou conseguir. E é assim que funciona. É assim que funciona, né? A gente está numa sociedade onde os modelos eles são muito deturpados. Então, quem são os ídolos hoje em dia? E a gente acha que... E aí os valores ficam deturpados, né? Então, a gente coloca como prioridade na vida, muitas vezes, coisas que elas não vão ser boas para a gente. E é por isso que a gente não consegue. Só que a gente sofre. E a gente, né, sofre, bate o pé, fica doente. E depois a gente fala assim, nossa, ainda bem que eu não consegui. Que aquilo ia ser uma derrota, né? Aquilo ia ser um problema. Então o Espiritismo é uma religião que ela é muito raciocinada. Lógico, ela é uma religião, então algumas coisas eu vou acreditar, né? Eu preciso ter a crença religiosa naquilo, mas é uma religião pensada, raciocinada, onde tem estudo, onde é muito lógico e onde traz muito conforto para a gente, por exemplo, saber que as pessoas não morrem, que o que morre é o corpo. Ah, mas e daí? Eu não consigo falar com a pessoa, né? Eu não vou ter mais o contato com a pessoa ali, tudo bem. Mas a gente passa a ter uma esperança. E se a gente quiser, né, traz conforto a gente imaginar que essa pessoa pode estar recebendo, por exemplo, um pensamento bom meu. E aí isso vai explicar diversos fenômenos. Então, às vezes, quando a gente sonha com alguém que já não está mais, né, no corpo físico, a gente pode estar falando com essa pessoa. Isso é incrível. Então, alguns sonhos são muito vívidos. E aí a gente tem intuição e a gente pensa em alguém e aí a pessoa liga pra gente ou manda uma mensagem ou você encontra na rua ou parece que assim, nossa, tudo, as coisas parecem que foram combinadas e aí você encontra pessoas na sua vida. Isso não é por acaso. Isso tudo o Espiritismo explica. Então, para mim, é a religião mais fascinante que tem nesse sentido, de trazer conforto para a nossa vida, de ajudar a um otimismo, a nós continuarmos e passar com mais tranquilidade pelos desafios, né? Faz a gente querer aproveitar ao máximo, inclusive essa oportunidade que a gente está aqui. Não é tem aquela frase, né? Ah, só se vive uma vez. E ela vem quebrando isso. Não é verdade que só se vive uma vez, né? Então, assim, eu não posso sair fazendo qualquer coisa. Essa amplitude que o Espiritismo traz para a gente, né, de que a gente está passando aqui por um período, por uma etapa, que o João hoje ele está fazendo uma viagem e vai chegar uma hora que ele vai retornar para a casa dele. E isso não é motivo de desespero nem de tristeza, mas fala assim, nossa, então eu tenho que aproveitar ao máximo o que eu estou fazendo aqui. Nas diversas áreas, na minha profissão, com a minha família, né, com meus amigos, com todo mundo, e que eu tenho responsabilidades. E cada vez que eu conquisto alguma coisa, cada vez que a gente consegue vencer uma dificuldade nossa, é mais um passo que eu dou em direção ao quê? Em direção a evoluir, a me desenvolver. Então o Espiritismo é fascinante, na minha opinião. Acho que vale muito pesquisar sobre expositores, né, palestrantes que você se identifica com a fala dele, com o jeito, com a idade. Isso tudo faz diferença, né? E principalmente uma religião que é possível estudar sozinho também. Os livros são muito explicativos, principalmente a codificação, que são 5 obras básicas. Então tem muita coisa por aí, né? Então não saia lendo qualquer livro que é psicografado de qualquer espírito, porque tem muita coisa ruim também nesse meio, como em tudo. Então dá prioridade ou aos médiuns mais conhecidos, digamos assim, ou se é alguma indicação de alguém que você já sabe que é espírita, ou as obras básicas, que devem ser estudadas, que são 5 livros, que devem ser estudados sempre, tá? Sempre ali em paralelo com qualquer outra leitura que a gente venha fazendo.
Então esse é um tema que eu pretendo falar um pouco mais aqui, porque eu acho que ele faz muito parte da saúde emocional e da saúde do ser humano como um todo. E aí, se você quiser, me conta aqui nos comentários. Você tem alguma religião? O que você acha? Você acha que isso te ajuda ou não na vida? Até a próxima!